juros. Em relação à lei trabalhista, acho que é muito importante também que nós falemos sobre a lei trabalhista. Foi um outro ponto que eu abordei no Twitter. Lei trabalhista deve ser reformada porque nós devemos ter direito de imaginar, de nos colocar com uma empatia. Abraço para o Leone que está aqui com a gente. Com uma característica de alguém que tem um mínimo de empatia. A gente tem que imaginar, se colocar no lugar das pessoas e imaginar o seguinte, que é necessário que a parte suficiente, que jovens que trabalham em aplicativos tenham direito previdenciário. Bateu a moto, ficou um tempo sem trabalhar, ele não pode ficar sem direito previdenciário. Esse é um fato. Por outro lado, gente, nós não podemos negar, tá? Nós não podemos negar, abraço Eduardo, está concluída essa parte. Nós não podemos negar que o empreendedor, pequeno, médio, grande empreendedor, precisa de segurança jurídica e que havia sim uma indústria das demandas trabalhistas, onde inclusive maus advogados participavam, comprando eventualmente créditos, trabalhando no topo da tabela da ordem, né, de maneira sistemática, como uma indústria. Então é importante também que o verdadeiro empreendedor empresário tenha direitos e garantias e que tenha o direito adquirido que possa inclusive lhe facilitar ou incentivá-lo a ter uma iniciativa de criar uma condição para a geração de empregos, para a geração de trabalho, tá? Então eu sou a favor que se reforme a lei trabalhista no sentido de garantir e assegurar a previdência, principalmente para esses grandes grupos, esses cartéis, esses oligopólios, que muitas vezes têm uma relação mais franca ainda de hipossuficiência em relação ao seu, que ele chamou de colaborador. Então tem que ter direito previdenciário, tem que ter garantia, mas também tem que olhar para o empreendedor, pequeno, médio e grande empreendedor honesto, decente, não esse que vende imposto, esse picareta, esse que faz lobby, que trafica influência, esse aí não é empreendedor. Então até o empresário empreendedor ficou com uma concepção meio chula para a sociedade brasileira como um todo. Então veja dessa forma a questão da lei trabalhista de forma muito sucinta. De forma muito sucinta, é um debate que tem que ser aprofundado. Precisam ser dadas garantias para os hipossuficientes e precisam ser dadas também garantias para aqueles que querem honestamente gerar empregos e proteger a sociedade brasileira, fazendo com que a roda da economia volte a girar. Quero dizer para vocês o seguinte, que em relação a críticas e a oposição, a eventual oposição ao governo, tanto a situação como a oposição, acho que tem que ser francamente propositivo. Não pode ser mais esse jogo que o Brasil não aguenta mais, que é esse jogo aí de briga no grupo da família, de briga no grupo do condomínio, briga. Então, o que acontece? Não dá para fazer união com quem queira polarizar como condição a priorística. Não existe isso, tá? Não existe. Então, o debate tem que ser maduro, tá? Tem que ser muito claro, tem que ser muito franco, tem que ser muito objetivo no sentido de que a gente precisa de uma oposição fiscalizadora, propositiva, criativa, mas a gente não precisa de uma oposição polarizadora, difusora de fake news, promotora de fla-flu, Renato, e coisas nesse sentido. Um abraço, Raif, obrigado pela presença. Então eu vejo francamente que as coisas têm que ser construídas com maturidade. Não importa quanto xinguem, quanto detratem, porque naturalmente quem não quer resolver, quem quer resolver só seus aspectos da vida cotidiana, que está procurando sponsor, patrocinador, que está procurando negócio, esse cara ele não vai querer participar de um debate sensato, porque para arrumar esse patrocinador, ele precisa polarizar, né? Ele não está preocupado com o Brasil não vai patrociná-lo. O Brasil não vai patrociná-lo, mas gente com interesses pessoais vai, né? Vai patrocinar pequenos projetos, grandes projetos, enfim. A gente sabe como é que são as coisas. Então, naturalmente, quando a gente fala em sensatez, a gente vai tomar pancada de lá e de cá. É uma coisa mais ou menos esperada, tá? Eu creio que as críticas precisem ser feitas, devem ser feitas, mas de forma positiva, propositiva, decente, educada, cordata e no seio da institucionalidade. Eu fui muito criticado por defender a institucionalidade, porque tem gente que acha que defender a institucionalidade é ser a favor do sistema, tá certo? Então, eu vejo da seguinte forma, que todo governo é sistema. Então, até o governo da Coreia do Norte é sistema, tá? Então, essa ideia de briga entre sistema e antissistema é mais um diversionismo promovido pela estrutura
de Steve Bannon nos Estados Unidos, Tarman, Gabriel e companhia, e que vem aqui para quê? Para capturar o ressentimento do jovem, para levar o jovem à desorientação, para levar o jovem ao embate, à interdição do debate, porque a interdição do debate é arma de guerra. Então, se você interditar o debate, porque você parte da ideia do inimigo a priorístico, você não vai construir absolutamente nada, absolutamente nada. Então, é importante que em todos os casos, não é, a questão da oposição privilegie os aspectos positivos, propositivos e do contraponto. Assim como quem defende o governo deve consubstanciar as suas defesas do governo com fatos, né? Não pode ser uma defesa incondicional. A minha defesa é da institucionalidade. E eu não faço uma defesa profissional do governo ou uma oposição profissional ao governo. Eu faço uma avaliação segundo os meus critérios do que para mim é adequado ou não é adequado e vou colocar sempre considerando que não é meu escopo e meu objetivo prejudicar a institucionalidade, as instituições, a institucionalidade e a governabilidade. Simples assim, tá? Mais do que isso, tá? Eu quero dizer para vocês que a questão da dinâmica eleitoral de 2026 não pode começar agora a influenciar os rumos do país de forma negativa, né? Todos nós temos um mesmo, na realidade, objetivo, que é o objetivo da estabilidade, que é o objetivo que seu filho saia à rua, que haja segurança pública, que ele tenha educação, que você tenha um emprego decente, que você possa estudar numa universidade decente ou dar uma melhor educação para o seu filho. Enfim, o preço da gasolina que está na bomba para o eleitor do Lula, para o eleitor do Bolsonaro, para o eleitor do Ciro, da Soraya, da Simone é o mesmo. Então, a questão... Sandra, um abraço, obrigado. Eu preciso dizer para vocês que não me sinto à vontade, não me sinto representado por nenhum tipo de ideia a priorística. A gente tem que debater as coisas de forma arrazoada. Então, polarizador, eu quero distante. Polarizador, eu quero distante. Porque não vai contribuir em nada. Polarizador, né? Então vem com essa história de adjetivos e tudo mais. Isso aí não vai contribuir em nada. Leonardo Amaro, são ossos, não é? Do ofício, eu diria, não é? Conflito não vai levar ninguém a lugar nenhum, só vai sacrificar os menos privilegiados. Basicamente é isso, tá? Quem está vendendo a ideia de conflito para os senhores está vendendo uma ideia, alguns vendem abertamente, outros vendem de forma subreptícia. E isso é pior do que os que vendem abertamente, porque eles não te dão direito de defesa. Então dizem que dos seus inimigos você se protege porque você os conhece, né? Então eu acho que vocês têm que tomar muito cuidado também em acreditar incondicionalmente em quem quer que seja. Não acho que deva ser uma exceção em relação à minha pessoa. Vocês devem acreditar sempre buscando fontes alternativas, buscando mais de uma fonte. Jovens que geralmente não têm a experiência necessária ou que estão profundamente ressentidos, não é? Eles tendem, na realidade, a ser os mais permeáveis ao discurso do conflito, do confronto e do quanto pior, melhor, sem que percebam muitas vezes, né? Sem que percebam. Então, essa coisa nunca foi contra a corrupção, a Lava Jato não foi contra a corrupção, tá? Esse é um processo de fissura e de divisão na sociedade brasileira muito bem construído, tá? E eu diria para vocês que tomem muito